Altíssimo, onipotente, bom Senhor, a Ti o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. A Ti só, Altíssimo, se hão de prestar, e nenhum homem é digno de Te nomear. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as Tuas criaturas, especialmente o meu Senhor Irmão Sol, o quão faz o dia e por ele nos alumia. E ele é belo e radiante, com grande esplendor, de Ti, Altíssimo, nos dá ele a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua e as estrelas. No céu as acendeste, claras e preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento e pelo ar, e nuvens e sereno, e todo o tempo, por quem dás às tuas criaturas o sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é tão útil e humilde, e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual alumias a noite, e ele é belo, e jucundo, e robusto, e forte. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz variados frutos, com flores coloridas e verduras. Louvado sejas, meu Senhor, por aqueles que perdoam por teu amor e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados aqueles que as suportam em paz, pois por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã a morte corporal, a qual nenhum homem vivente pode escapar. Ai daqueles que morrem em pecado mortal. Bem-aventurados aqueles que cumpriram tua santíssima vontade, porque a segunda morte não lhes fará mal. Louvai e bendizei a meu Senhor, e dai-lhe graças, e servi-o com grande humildade. Eis o cântico das criaturas de São Francisco de Assis, o nosso doutor seráfico. Quem lê, né, e quem analisa o cântico das criaturas apenas por um eflúvio poético de São Francisco de Assis, muitas vezes pode não ter a verdadeira dimensão do que significa o cântico das criaturas. Não era apenas uma manifestação poética, mas um sermão apostólico, do qual toda a ordem franciscana foi chamada por vocação a pregar a palavra de Deus para todos, não é? E também a quem, como nós sabemos bem, instrumentalize São Francisco de Assis como se ele fosse apenas um humanista, um homem de filosofia, apenas um homem que veio trazer a igualdade, que veio louvar a Mãe Terra no sentido panteísta. E apenas pelo cântico das criaturas vê-se que São Francisco dá realmente ao louvor aquele que é onipotente, onipresente, onisciente, e manifesta o seu amor dando a devida gradação e ordenação da realidade. E São Francisco faz esse cântico das criaturas para combater, aí sim, a heresia cátara, a heresia albigense, da qual via a criação de Deus como uma criação menor, feita por um Deus menor, um demiurgo, um criador mau que prendeu as criaturas na matéria. Então São Francisco de Assis dá essa resposta de louvor à criação de Deus, e sempre trazendo aquela mensagem propriamente, estritamente católica, ou seja, falando: ai daqueles que morrem em pecado mortal, ai daqueles que não buscam o perdão de Deus, ai daqueles que sequer não louvam o fato da morte corporal para sim adentrar a vida eterna. Então São Francisco de Assis não era um membro anacrônico da teologia da libertação que veio trazer uma mensagem social. Não, São Francisco de Assis veio trazer a verdadeira mensagem, a mensagem da verdade, a mensagem da redenção, e não via a contingência, como é o erro gnóstico, como um mal, mas como uma realidade. Então São Francisco, com efeito, nos encarava como peregrinos deste mundo e dava louvor à verdadeira pobreza. E São Francisco era um pobre. Ele era pobre em todos os sentidos, sobretudo pobre de espírito. Nossa, dizer que São Francisco de Assis, o doutor seráfico, era pobre de espírito. Sim, ele nos lembra muito bem dessa pobreza de espírito, na qual nós recebemos a riqueza por participação no ser de Deus. É Deus quem nos torna ricos de espírito.
né, através da sua presença e através do nosso sim. Nós precisamos dizer sim a Deus todos os dias e nos arrepender dos nossos pecados, das nossas concupiscências, das nossas inúmeras misérias. Então, o Cântico das Criaturas, ele é um grande chamado para esta reflexão e, naturalmente, juntando o Cântico das Criaturas com a oração de São Francisco, isso com certeza já é o suficiente para levar essas opiniões panteístas, imanentistas e da teologia da libertação, né, o marxismo na igreja, em conjunto com o gnosticismo, para a vala. Não tem nenhuma razão de ser. Então, esse cântico que nós devemos sempre meditar de São Francisco nos mostra a mensagem de um santo que recebeu, sobretudo, os estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo. E eu fico pensando aqui o quão humilde, o quão santo de fato era São Francisco, que também, da sua personalidade pacata, da sua personalidade muito amorosa, muito dócil, era um homem porreta, digamos assim. São Francisco de Assis era aquele que dizia que é preferível que eu pule nos espinhos para não cometer um pecado. É preferível que nós pulemos no espinheiro para não cometer um pecado. Ele era radical na fé, ele era intransigente na fé, ele era intolerante ao erro. Tanto que na oração de São Francisco, ele diz, onde houver erro, que eu leve a verdade. Então São Francisco acreditava piamente nisto. Então todas essas instrumentalizações, repito, são falsas, absurdas. Um São Francisco anacrônico, um São Francisco que representa a sustentabilidade, o panteísmo, o ambientalismo, tudo mais. Não, isso não é verdade. Nós não podemos ideologizar São Francisco desta maneira, mas também é preciso entender que São Francisco tinha um amor pela criação de Deus, tinha sim um amor pela natureza e a sua gradação, tinha um amor pelas qualidades da natureza em que ele percebia, como uma mensagem cósmica, uma mensagem simbólica do cosmos, as qualidades de Deus. Então a cada criatura ele enxergava ali uma qualidade de Deus, ele tinha uma visão simbólica do mundo e do cosmos que o homem moderno, o homem racionalista, de fato perdeu. E também Santo Afonso de Ligório, no terceiro tomo das suas meditações para todos os dias e festas do ano, ele diz o seguinte, muito belo, sobre São Francisco. Posto que São Francisco fosse adornado de todas as virtudes cristãs, a sua virtude característica, contudo, foi o seu ardente e entranhado amor para com Jesus Cristo, pelo que mereceu que Jesus Cristo lhe imprimisse os santos estigmas, e que tanto ele como a sua ordem fossem distinguidos pelo mundo todo com o título de seráfico. Se quisermos que em nós também se acenda esta bela chama do amor, procuremos a imitação do santo, viver desapegados dos bens terrestres e, sobretudo, estudar todos os dias no grande livro que é o Crucifixo. Eis aquilo que eu comentei primeiro sobre a besteira que é associar São Francisco ao panteísmo e a besteira que é associá-lo à pobreza no sentido marxista do termo. Ele está falando da verdadeira pobreza em que Nosso Senhor Jesus Cristo, pela ação da graça do Espírito Santo, nos ilumina e nos dá essa riqueza sem igual. Então diz aqui Santo Afonso: contempla as sublimes virtudes que ornaram a vida deste grande patriarca. A providência que o destinou a ser uma cópia viva do Divino Redentor dispôs que, semelhante nisto a Jesus, fosse amantíssimo da pobreza. Dali nasceu no santo a sua extrema devoção ao mistério da encarnação. E é a opinião comum que foi ele quem primeiro introduziu o uso de se armar em presépios na festa do Natal. Quando jovem e destinado ao comércio, fazia tão largas esmolas que o pai econômico o obrigou a renunciar à sua herança. E o santo ficou extremamente contente com isso, porque, como dizia, poderia desde então com mais confiança chamar Deus seu pai. Dali por diante viveu sempre pobre. Não quis mais outra companhia senão a de pobres e experimentou todos os incômodos que a pobreza traz consigo. Não foi menor a sua penitência, que o fez inventar 1000 modos de afligir o seu corpo e fazer-se imagem viva de Jesus crucificado. A sua humildade foi tal que pode fazer suas as palavras do apóstolo: eu sou feito como um néscio por amor de Jesus Cristo, como a imundície do mundo e a escória de todos. A virtude característica, porém, de São Francisco, que foi a motriz de todas as outras, é o seu entranhado amor para com Deus. Amor este que o santo aprendeu pelo estudo contínuo que fazia no grande livro do Crucifixo. Regozija-te
com o santo e agradece a Deus o tê-lo enriquecido com tão sublimes virtudes. E como São Francisco continua a viver nos seus filhos, pede ao Senhor aumente o seu número e lhes conserve o bom espírito. Considera como aprouve a Deus recompensar, mesmo na terra, as exímias virtudes de São Francisco. Recompensou-lhe a devoção à Santíssima Virgem, concedendo-lhe por meio dela graças muito assinaladas, e especialmente a indulgência chamada da porciúncula. Recompensou-lhe o desapego dos parentes, fazendo o pai de uma geração de santos de todas as idades e condições, mártires, pontífices, doutores, confessores, virgens e viúvas. Recompensou-lhe a pobreza, provendo sempre ao seu sustento e ao de seus filhos, de modo que podem dizer, não tendo nada e possuindo tudo. Em recompensa das penitências, comunicou-lhe seu poder divino sobre as doenças, os elementos e a mesma morte, obrando por intermédio de Francisco contínuos milagres. Em recompensa da humildade, exaltou-o diante dos grandes do mundo e deu-lhe no céu um trono muito excelente. A recompensa, porém, mais insigne foi dada por Deus ao amor que o santo lhe teve. Imprimiu-lhe os santos estigmas que o fizeram cópia viva de Jesus crucificado. Conferiu tanto ao santo como à sua ordem o título glorioso de seráfico. Finalmente deixou-o morrer todo consumido pelas chamas do amor num dia de sábado. Se quiseres ter parte nessas recompensas de São Francisco, e particularmente na última, cuide de imitar as virtudes, e para este fim recomenda-te ao Senhor pela intercessão do santo. Ó Deus, que dais um novo brilho à vossa igreja, multiplicando os filhos do vosso glorioso servo São Francisco, concedei-me a graça de, a seu exemplo, desprezar sempre os bens da terra e obter os bens da bem-aventurança eterna. Fazei-os pelos merecimentos de Jesus Cristo e pela intercessão da minha querida Mãe Maria. Então aqui nós temos tudo que nós precisamos entender de São Francisco, o essencial desse grande pai, desse grande doutor da igreja, que nos ilumina, que nos ensina a verdadeira devoção, o verdadeiro equilíbrio entre o mundo criado e o Criador. Entre o mundo criado e o Criador, a gradação do mundo criado. Essa é a principal mensagem. Quando São Francisco fala da Mãe Terra, não é no sentido panteísta que muitos atribuem, mas sim essa gradação da beleza, da ordem, da unidade, da transcendência do mundo à Santíssima Trindade, da qual São Francisco de Assis morreu com grande amor e devoção. E aqui a nossa reflexão pessoal é o quanto que, ao fazermos algum bem, ao conseguirmos fazer algum bem, nós imediatamente racionalizamos esse bem. Olha como eu sou bom, olha como eu sou cristão, olha como eu sou bonzinho, olha como eu faço bem, nossa, eu sou tão humilde. Isso já é um sinal grande do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa vaidade. Coisas das quais São Francisco, sendo o santo que era, venceu este mundo, teve ânimo e venceu este mundo em nosso Senhor Jesus Cristo. Então esta é a reflexão própria para que nós também sejamos pobres de espírito e sim seremos encarados neste mundo contemporâneo, esse mundo da revolução, como loucos, birutas, sádicos e por aí vai. Assim também como São Francisco muitas vezes o foi. Mas nós não podemos abraçar aqui o mundo, o diabo e a carne e ter medo do que vão pensar de nós e ter receio do que vão falar de nós. Então imitemos, nós devemos ter os santos da igreja como verdadeiros arquétipos de vida e de entrega nesse vale de lágrimas, nessa nossa luta constante para se alcançar o bem e a verdade. Tá bem? Então esta é a reflexão de hoje e para finalizar vamos fazer aqui a oração própria de São Francisco, que é uma das orações mais belas que eu já vi na minha vida. Então diz o seguinte: Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então esta é a grande reflexão do dia de hoje, pessoal. Muito obrigado a todos, até os próximos vídeos e fiquem com Deus.